Primeiro, eu só queria fazer aqui uma defesa enfática do Caio, que nos deu boa tarde. Em nosso último Web Talks, nós tivemos 11 fusos horários diferentes assistindo, tá? A gente não sabe de onde ele está falando. Então, de repente, lá onde ele está é boa tarde. Caio, conforme combinamos, tá? Limpei sua barra. Meus caros, é que a gente não sabe, as pessoas de onde elas são, daí a gente não consegue saber, né? Exatamente. Então, quando vier um boa tarde, por via das dúvidas, vamos de boa tarde com ele. Vamos de boa tarde e boa noite também. O que vier, nós vamos aceitar. Né? Isso são características de estarmos em 15 países diferentes. Né? Acaba tendo essas flutuações. Muito bem, meus caros, vamos começando. Eu acredito que nós vamos ter mais gente chegando ao longo. Eu queria só fazer uma breve introdução aqui, agradecendo especialmente Joaquim Pressas, nosso querido Joca, da Ponto Design, uma de nossas agências em Curitiba. O Joca é decano de League Network, ele está conosco, acho que desde antes de nascermos. Então, ele é decano, é referência e é o repositório da história de League. Gostou dessa, Joca? Fofinho, exagerado, mas fofinho. Nós estamos juntos. Então, Joca, super obrigado. Joca esteve no SXSW, eu não vou nem tentar falar o nome como ele fala, porque eu não consigo. Então, eu vou pela sigla, ele esteve no SXSW 2018 e vai nos contar como foi essa experiência. Senhoras e senhores, Joaquim Pressas. Muito obrigado, Casa. South by Southwest, o nome que obviamente a gente acaba abreviando para SXSW e dependendo da pessoa é sex só. Em francês, por exemplo, acho que não conseguem falar o W, então é só sex para os íntimos. Né? É um festival relativamente antigo, ele é de 87, no início era só de música, hoje a maior relevância que ele tem é a parte de música e filme. Mas há muitos anos já, ele entrou para a área de, no começo era digital, depois eles chamaram para interactive, hoje tem um pouco de game. São vários festivais dentro de um festival, diferente de Cannes que quase tudo acontece ao mesmo tempo, esse aqui vai meio por etapas, ele começa com Edu, depois entra interactive, e aí depois entra o festival grande, que é música e filme. Ele é bem relevante, é lá porque diferente, de novo, de festivais americanos ou ingleses, enfim, ele abre muito, até por isso eu deixo a parte de music no final. Tá muito ruim o áudio aí, né, Pera? Pro resto, pessoal, tá bom ou não? Faz assim quem tá bom. Ótimo. Ok. Eu tiro a câmera, como eu saio daqui agora é a hora de ter atenção para ti. No último dia, na última semana do festival, muitos atores e atrizes vão para lá, então a cidade fica wild. Então ele é um festival, chegou a ter esse ano, nos 15 dias de evento, quase 600 mil pessoas passando pelo festival. Então é um festival meio wild, né? Principalmente nos últimos dias. Né? Eu separei para a gente falar rapidinho alguns highlights. É impossível, esses grandes festivais um pouco, não vou dizer menores, mas mais estruturados, que nem o Web Summit, a gente até consegue ver as principais atrações. Festivais como Cannes e principalmente esse daqui, fica mais complicado porque são 5 ou 6 espaços diferentes, então você tem que organizar a tua agenda para conseguir ver as coisas, tem um tempo de deslocamento entre uma e outra, e tem filas homéricas e gigantes. Então, eu acho que dá para ouvir, sei lá, 10 pessoas falarem sobre o XXSW, cada um vai ter passado alguma coisa diferente, porque cada um vê alguma coisa. Então, eu vou passar muito rapidinho algumas coisas que me chamaram a atenção, como o Casa disse, é só interromper, né? E aí no final eu tenho alguns takeaways, assim, algumas coisas que eu acho relevante compartilhar com vocês, para até ouvir o que vocês têm para dizer, né? Primeiro, o keynote foi meio estranho começar com ela, mas eu comecei com uma terapeuta de casais, né? Entrei meio de perdido, a gente chegou no Brasil no dia que começava o evento, foi deixar as coisas no hotel, voar, e eu fui entrar numa design, não consegui entrar numa design, tinha um salão grande, que era o maior salão que tinha lá, tipo para 6 mil pessoas, acabei entrando nessa Esther Perel. Cara, muito legal. Na verdade,
ela faz um paralelo entre as relações humanas, homem, mulher, mulher, enfim, relações afetivas e relações de marcas. Não é nada novo, já foi feito por muitas pessoas, mas efetivamente falando, a forma como ela coloca ficou muito legal. No material que eu vou mandar depois para vocês, tem o link da palestra dela na íntegra. Da mesma forma que Cannes, algumas palestras o festival escolhia por fazer broadcasting dessas palestras. Então, 2 ou 3 palestras por dia eles faziam broadcasting. Então, o highlight da frase dela, e que fala muito do que ela disse ao longo da palestra, é essa frase aqui: relationships are write them well, edit them often. Tipo, sabe, a nossa história são relações, tanto com as pessoas que a gente gosta e das marcas e seus clientes, seus consumidores, né? A gente tem que escrever muito bem essa história desde o início. Ela reforça a importância de ter um storytelling e de viver de acordo com esse storytelling, mas ao mesmo tempo a gente tem que ir editando ela à medida que a gente vai andando. Ela frisa muito que marcas antigas, marcas de muito tempo de história, tem um trabalho maior até do que marcas que estão começando, porque você precisa editar essa história, já que as pessoas e as condições mudaram bastante, né? Foi bem interessante a palestra. Ela tem um livro que ela comenta bastante nesse vídeo dela. Tim O'Reilly é um dos caras que eu sei aqui do Brasil que eu queria ver. Ele criou o termo da Web 2.0 e também é muito engraçado isso. Você acha que uma pessoa fala de uma coisa, ela fala de coisa completamente diferente. Ele falou basicamente sobre como a evolução tecnológica está impactando a sociedade, e é um tema que acho que é relevante para todo mundo que está próximo dessa evolução tecnológica. Ele falou muito sobre capacidade de trabalho, capacidade de conseguir produzir coisas e o impacto que, na opinião dele, a tecnologia vai ter nos empregos e nos trabalhos futuros, né? Eu não tenho filho, mas vejo a preocupação dos meus irmãos que têm filhos adolescentes. O que essas crianças vão estudar, para onde elas vão, o que vai existir de emprego no futuro. Ele, e não só ele, na realidade, várias pessoas defendem o Jeff Bezos, a Amazon também, o Elon Musk, enfim, várias pessoas defendem. A tecnologia efetivamente aniquila alguns tipos de emprego, mas ao mesmo tempo ela cria novos espaços de trabalho que a gente imagina que existem. Então ele coloca que muito provavelmente quem tiver capacidade de interação e compreensão com o momento que a gente vive, pela capacidade que o ser humano tem de resolver problemas de uma forma não lógica, porque as inteligências artificiais fazem isso de uma forma meio seca, meio burra, como dizem, essas pessoas vão conseguir ter emprego. Enfim, ele disponibilizou, não tem o filme da palestra, mas tem o slide share da palestra dele, bem legal, eu coloquei aqui para vocês, tá? E como eu gosto de ter, eu acabei lendo o seu aqui da... Não sou eu que depois do barulho. Ô, Joca, ofereça pra gente umas batatinhas. Alguém está desembrulhando um pacote de batatinhas. Todos estamos ouvindo e queremos também. Para saber se era eu. Queremos também. Compartilhem, por favor. Só eu vi aqui no chat que alguém perguntou se podia capturar a tela. Pessoal, logo depois já combinei com o Casarré, logo depois dessa fala, eu vou disponibilizar para vocês. Não dá para fechar o áudio da pessoa, Casa? Estou testando aqui para ver qual é o áudio que está vazando. Isso. Logo depois dessa palestra, logo depois da nossa fala, vamos enviar esse material por e-mail. Então pode capturar, mas a princípio vocês vão receber ele. Esse cara, adorei ver esse cara, Bruce Mouse, eu conheço também dele. Ele se intitula multidesigner. Esse termo que ele usa para se descrever já causou drama e celeuma no métier do design. Assim, ele faz um monte de coisas, por isso que ele diz que ele é multidesigner. Ele tem uma empresinha que trabalha eventos. Hoje ele diz que ele vende experiências. Ele começou fazendo eventos e hoje ele trabalha junto com outras empresas. Ele não tem a parte de organização de evento, mas ele cria experiência, ele cria a cara, ele cria a arte, ele cria o mood
do evento, e eles fazem, a empresa dele tem 250 pessoas, eles fazem aproximadamente 15 mil eventos por ano, e alguns eventos que eles fazem é o Super Bowl, a CES, que é a Computer Electronic Show de Las Vegas, e o próprio SXSW. Então é um cara que vale a pena ouvir. Eu coloquei ali, o cara é otimista compulsivo. Chegou um elevador. Ding dong. Todo mundo, quando vê problema, fica meio assim. Ele vê problema, ele fica fascinado, né? Eu adorei o jeitão dele. Ele diz que ter problema é sinal de que a coisa está andando bem, né? Ele cita como exemplo a raça humana. Se a gente não fosse um sucesso, a gente não seria 7 bilhões de pessoas. Então, se o negócio está bom, é só você encontrar o jeito para deixar melhor, sanar as falhas e fazer a coisa andar direitinho. Efetivamente falando, ele tem esse livro, eu já tinha ouvido falar, eu decidi que eu vou ler esse livro, Massive Change dele, né? E nesse livro ele fala da mudança massiva que a gente está vivendo no mundo e como o design pode ser um agente positivo nessa mudança. Ele tem esse estilo dele, eu não vou gastar muito tempo aqui. No livro tem alguns cases de alguns países, um deles é a Guatemala, né? De como o design pode efetivamente fazer uma mudança. Adorei a palestra dele, né? Coloquei aqui os links de algumas palestras que eu queria ter visto, eu não vi, na realidade eu vi depois, mas eu recomendo que vocês vejam. Quem não sabe nada sobre blockchain, essa palestra do cara do Ethereum aqui, ele fala, obviamente, sobre o Ethereum, que é uma criptomoeda, mas ele fala de uma forma mais ampla como o blockchain vai mudar a forma como nós nos relacionamos. Eu gosto bastante disso, acompanho, acho que para quem gosta vale a pena dar uma olhada, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção no SXSW, isso tem em tudo que é festival, se fala muito de tendências, mas no SXSW eles têm uma atenção especial. Eu até conversei isso com uma pessoa que é da organização, e ele falou que não, isso não é coincidência, não, a gente faz de propósito. Eles fazem questão de tentar levar todos os grandes tendencistas, eu não sei como seria a tradução disso, mas todas as pessoas que escrevem com relevância sobre tendência, eles fazem questão de tentar levar essas pessoas para o evento. Então, todo dia você tinha pelo menos 1 ou 2 pessoas que eram referência em tendências em diferentes segmentos falando lá. O John Maeda, a turma do design... Oi, Álvaro. O John Maeda, a turma do design conhece ele muito bem, ele faz o Design Tech Report, também está, 8 anos, 9 anos que ele faz esse report. Eu coloquei aqui embaixo o link para o report. Eu recomendo que baixem todos esses reportes que vão ser apresentados aqui, porque os que eu vi são todos fantásticos, né? E agora, o próprio Maeda, e ano passado eu baixei o Design Tech 2017, esse ano já baixei de novo, é um reporte bem extenso, são 200 páginas, e pela primeira vez ele entra forte na questão da AI, da inteligência artificial, Artificial Intelligence, né? Ele fala, outra coisa que ele coloca muito é o design como ferramenta de inclusão. Uma coisa que eu já tinha sentido e comentei várias vezes, parece que quanto mais a tecnologia avança, mais está descolando a possibilidade de pessoas terem acesso à informação. Eu acho que no início da internet, não sei porquê, parecia que ela ia incluir as pessoas, ela ia democratizar a informação, mas a impressão que eu tenho é que quanto mais a tecnologia evolui, quanto mais as inteligências artificiais começam a se tornar regra, parece que fica mais longe a distância entre as pessoas que conseguem compreender e entender isso e as pessoas que simplesmente não têm ideia do que está acontecendo. Ele também comenta isso e ele diz que é dever do design tentar incluir pessoas na tecnologia. Não por bondade e simplesmente ele até coloca aqui, ó, inclusão é inclusão, não fui eu, foi ele que escreveu isso aqui. Ou seja, mais pessoas dentro ou interagindo com a tecnologia aumenta o tamanho do mercado potencial, né? Eu coloquei essa palestra aqui, eu não coloquei todas as palestras que eu vi, mas eu coloquei as mais relevantes. Coloquei essa palestra aqui porque me chamou muita atenção, algumas pessoas falam que já vivenciaram isso, felizmente não vivenciei ainda, mas o que vai acontecer com o teu legado digital quando você morrer, né? Coisas bizarras que a inteligência artificial estão fazendo. Então, existem bots que você pode, são chatbots, e agora não são mais só chatbots, agora são chat and write bots, chat and messaging bots, que você pode contratar, eles rastreiam as redes sociais da pessoa que não está mais entre nós, eles rastreiam as redes sociais da pessoa que não está mais entre nós, e depois que essa pessoa se foi, usando informação de grupos de WhatsApp, de redes sociais, você conversa com essa pessoa como se ela ainda estivesse entre nós, né?
Isso é uma coisa que eu não vi, mas parece que teve um episódio de Stranger Things que foi baseado em cima disso. É só para mostrar, porque a inteligência artificial me chamou muita atenção. E, cara, Black Mirror, isso, obrigado, Caio. Black Mirror, como eu não sou muito fã dessas coisas de suspense, então me pegou encher as pessoas dizendo, pô, como que você não viu? Mas enfim, então essa inteligência artificial existe, começou como um chatbot, existe um site, você pode até fazer testamento digital, eu quero que eu continue, eu quero que eu não continue, existem empresas que você pode contratar para banir você do mundo digital quando você morrer. Mas enfim, cada coisa que a gente vê que a tecnologia está fazendo. Outra coisa, do dia 2, 7 Non-Obvious Trends That Are Changing the Future, foi o nome da palestra, mas na realidade esse livro do Robbie Bawarna, eu não me atrevo a dizer o nome dele, ele repetiu várias vezes para a gente ver o nome dele, ele tem mais de 60, 70 tendências não óbvias, cara, muito legal, eu já tinha visto o livro dele, as artes das capas, se você olhar na Amazon, são bem parecidas, muda alguma coisa e a cor do contorno, né? Mas eu nunca tinha parado para olhar. Ele apresentou 7 tendências, todas extremamente relevantes, né? A questão da manipulação da indignação, uma coisa que eu já vinha sentindo, que ele chama de genderless, ou ungenerated, que é sem gênero. Enfim, eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei, não, deixa eu ver se está aqui. Ele não deu a palestra, ele não deu o link da palestra, isso que eu queria olhar. Eu não tenho o link da palestra dele, mas você consegue encontrar algumas informações e alguns links. Eu comprei esse livro no Amazon, no Kindle tá, sei lá, R$19, R$20. Então, eu recomendo dar uma olhada para quem gosta de tendência. São ótimas e, diferente de alguns relatórios de tendências mais sofisticados, ele é bem acessível, né? Ele coloca a tendência, ele coloca como usar, ele coloca exemplos da tendência. Eu achei por um lado, uma simplificação da tendência, se comparar, por exemplo, com birôs tipo Trend Watching, né? Mas, por outro lado, algo bem prático e bem compreensível, né? Como eu disse, material, eu acho relevante interagir um pouquinho depois. Tem algumas que são ótimas, né? Eu me dei o trabalho de olhar. Essa daqui, da Amável Imperfeição, esse case é de um hotel. Ele efetivamente existe, eu estava na palestra olhando no TripAdvisor, é um hotel que se orgulha de proporcionar a pior experiência possível para você na sua hospedagem, eu entendi. E só para dizer, eu fui nesse hotel. Quase sempre os check-ins iniciais estou preparando para ter a experiência da minha vida. E na realidade, na Dinamarca, acho que nunca vai ser tão ruim assim. Né? Ele é só ruim, mas como se cria uma coisa tão tenebrosa, as pessoas acabam gostando. Enfim. Eles estão expandindo e abrindo um segundo hotel que promete ser pior que o primeiro, né? O terceiro dia foi uma coisa muito engraçada. Realmente, para quem vai para Cannes, né, eu vi o Álvaro ali, e para quem vai para festivais na Europa e para quem vai para festivais nos Estados Unidos, americano é diferente de Europa. Não que o festival seja ruim ou mal organizado, pelo contrário, impecavelmente organizado, mas ele tem coisas diferentosas. Então, o dia 3... tinha alguns grupos de WhatsApp que se montaram, cara, era 1h da manhã, as pessoas dizendo, galera, vamos correr, porque vai ter um Q&A com o Elon Musk, né, um Questions and Answers. No dia anterior, no dia 2, teve uma palestra dos diretores do Westworld, que é um seriado da HBO, e os caras os diretores do Westworld são os diretores do clipezinho da SpaceX, que é a empresa do aviãozinho lá, da espaçonave do Elon Musk. Ele entrou, dizem inadvertidamente, nessa palestra, e rapidamente, pela repercussão que teve, o festival organizou num espaço novo, num espaço diferente, essa sessão de perguntas e respostas com o Elon Musk. Eu até postei no meu YouTube aqui, o que era a fila para entrar no teatro. Primeira etapa, 9h da manhã, saí correndo, procurando pelo grande espaço o ingresso, quem conseguiu o ingresso, fila para o teatro. Enfim, cara, o Elon Musk... Eu até coloco aqui, a sessão foi um pouco frustrante, porque na realidade, eu fui descobrir depois, ele é gago, ele praticou muito, então falando, ele consegue falar bem, mas ele tem umas paradas, dá umas pensadas estranhas, então... Jura? Que frustrante. É verdade, foi meio frustrante. Você imagina que um cara com essa capacidade de realização seja absurdamente eloquente, não, na realidade, ele não é um speaker, ele fala, mas enfim...
o apresentador, que é esse cara do Westworld, estava deixando ele solto, então não foi uma grande fala. Mas ele falando, ele realmente tem posições bem marcantes, cara. Então, ele não faz plano de negócio, né? Perguntaram para ele qual o maior fracasso, só para, não sei se todo mundo sabe a história do Elon Musk, mas esse cara, ele vendeu o PayPal, por, se não me engano, 120 ou 180 milhões de dólares, e menos de um ano depois, ele começou a Tesla, e menos de um ano depois, ele estava emprestando dinheiro de amigos para pagar o aluguel da casa. Ele conseguiu enfiar todo o dinheiro na Tesla, 2 anos depois, ele conseguiu enfiar todo o dinheiro na Tesla e perdeu tudo. Né? Não, e sabe o que é pior, Joca? Ele pegou dinheiro emprestado de um monte de gente, eu ouvi dizer que ele fez alguma grana, tanta grana, que ele está jogando dinheiro para o espaço agora, cara. Exatamente. Não, ele tá quebrado, ele quase quebrou de novo agora, mas aí como ele conseguiu lançar o Tesla X, ele recebeu um mega aporte, aí agora a SpaceX, a Tesla X, confundi, a SpaceX, tá valendo acho que 2 bilhões, 20 bilhões, não sei quanto, enfim. Ele lançou a Tesla também, né? Ele lançou um Tesla, na verdade, para Marte. Foi o primeiro, que era o dele. Ele queria colocar uma coisa que ele achasse bonitinha, se existirem alienígenas, que eles vejam uma coisa bonita. Então essa é a teoria dele. Ele precisava testar a capacidade de carregar peso da espaçonave grande, que é esse SpaceX, que é a grandona. E aí ele colocou o Tesla dele. Só te interrompendo. O Tesla foi tipo um marketing outro nível, né? Porque mandar um Tesla para o espaço conseguiu reerguer a empresa de uma forma, e o pessoal disse que nem fez o marketing, porque nem chegou a colocar a marca Tesla, mas todo mundo já conhecia o carro. Ele insiste que, perguntaram para ele se isso foi feito de propósito, feito por uma agência, qual a estratégia por trás. Aí ele aponta para o cara do vídeo e diz, ele me encheu o saco, ele mostra para o diretor do Westworld, ele me perturbou para a gente fazer um vídeo legal sobre isso e postar nas redes sociais, né? Na realidade, ele é extremamente estrategista, ele não faz plano, mas ele olha muito para frente. Algum tempo atrás, eu mostrei para a Patrícia um videozinho, uns 6 meses atrás ele lançou um vídeo dizendo assim, SpaceX, estamos quase chegando lá. Os aviões, as espaçonaves da Tesla, elas voltam e aterrissam sozinhas, né? É uma coisa impressionante. Ele lança o espaço e para poder reaproveitar os propulsores, eles voltam e aterrissam sozinhos. 6 meses antes do lançamento, ele lançou um vídeo muito bem feito de 50 fracassos, 50 explosões de teste desse sistema de retorno das espaçonaves. Conecta um pouco até com aquela tendência de adorável imperfeição. Esse é o jeito dele, né? Ele sabe, e ele comentou isso. Eu sei que eu não vou acertar, eu vou acertar muito pouco, eu sei que eu vou errar muito mais do que eu vou acertar, porque eu sempre vou querer estar à frente do que as pessoas estão desenvolvendo hoje. Então, eu tenho que ter um jeito alegre e saudável de lidar com o fracasso. Ele fala isso. Ele até brincou que os acionistas não costumam gostar muito desse jeito alegre de lidar com o fracasso dele. Mas, enfim, eu coloquei algumas coisas aqui. A única coisa mais que eu vou ressaltar sobre a fala do Elon Musk é efetivamente o medo da inteligência artificial que ele tem. Ele fala do T-9000, lá para quem não lembra, o T-9000 é o Schwarzenegger, né? É o Exterminador do Futuro. É engraçado porque os Teslas, os carros dele, que não são autônomos, são carros com piloto, sistema de autodireção avançado, ele frisa muito bem que não é um carro autônomo. Os carros dele usam uma inteligência artificial, ou se apoiam uma inteligência artificial para tomar decisões e para aprenderem, como eles aprenderam, que aprendem muito rapidamente. Mas ele diz que ele tem muito medo das inteligências artificiais. Perguntavam para ele qual é o maior medo, é isso, né? Ele tem outra coisa que eu até coloquei aqui, eu nunca tinha ouvido falar isso daí, mas ele faz uma coisa muito legal, né? O trabalho político dele. Cara, não vote em alguém para te representar, cara. Escolha votar em alguém que consegue resolver um problema legal. Entendeu? Assim, pense em um problema difícil, que você não saberia como resolver. Se você acha alguém que resolva, que você acha que consegue resolver esse problema, esse é o tipo de pessoa que tem que votar. Adorei isso. Não funciona no Brasil, mas enfim, adorei isso. Outro dia, para variar, Emerging Tech Trend Report, por MWeb, todo dia tinha algum keynote, alguma grande palestra sobre tendência, né? Adorei essa mulher, que ela fala também sobre tech trend, ou seja, tendências de tecnologia, mas mais do que isso, ela explicou muito bem
como eles entendem as tendências, como funcionam para eles as tendências e de que maneira a gente consegue mapear as tendências. Tem aqui o link do repórter, fantástico, longo também, mais de 200 páginas, mas com uma consistência e muito bem escrita. Entendam que essa empresinha dela, Future Today Institute, tem tipo 12 anos, é a 11ª vez, tá aqui, ó. 11ª vez que eles lançam esse relatório de tendências. Então, extremamente interessante a forma como ela coloca as tendências. E até me ajudou a explicar uma coisa que a gente que viaja para festivais tinha um pouco de dificuldade de entender. A tecnologia está construindo conexões, elas têm pontos de convergência, mas elas têm caminhos completamente diferentes. É muito difícil encontrar palavras, ela usa o termo buzzword, é muito difícil encontrar palavras e apontar para onde elas vão ir antes de que elas efetivamente comecem a convergir. E o local ou a forma pela qual elas convergem é completamente imprevisível, porque elas podem passar 2, 3, 4 anos andando próximas, até que vem uma coisa pequena, uma coisa que ninguém espera, sei lá, uma linha de código que o Google disponibiliza, e isso aconteceu efetivamente 7, 8 meses atrás, em agosto do ano passado, quando o Google disponibilizou um banco de códigos de inteligência artificial que eles tinham, e ao mesmo tempo o Jeff Bezos da Amazon disponibilizou linhas de código para poder fazer essas linhas de código no Google usarem a capacidade computacional da Amazon. Na hora que essas duas coisas aconteceram de forma meio desconectadas, sem número de tendências surgiram e apareceram várias novas tendências, especialmente em AI. Então, muito interessante o relatório, a forma como ela coloca. Eu destaquei alguns, eu dei olhada no relatório inteiro, ela destacou umas 10, eu destaquei 4 só para entrar aqui no PPT. Ela aponta, foi a primeira pessoa que eu ouvi falar isso, ela aponta que em muito pouco tempo os smartphones vão perder a soberania que elas já têm. E, segundo ela, é muito pouco tempo mesmo, né? Já existe uma diminuição do número de venda de iPhones. Daqui a pouco, algumas coisas como relógios, computadores, vão assumir algumas funções. As pessoas vão usar o próprio smartphone evoluir, está muito perto, segundo ela, do que pode evoluir de hardware. Então, muito provavelmente, daqui a 10 anos, vai ter outro gadget, que vai fazer funções, vai ter outro nome, enfim. Obviamente, ela fala da inteligência artificial, que foi o que mais chamou a atenção. Os assistentes digitais, ela diz que estão migrando para se aproximar do stream. A Alexa, Google Home, o outro que eu esqueci, enfim, Siri e todos esses, agora todo mundo tem o seu assistente. Isso já está entre nós aí há 4, 5, 6 anos, só que efetivamente agora estão migrando no mainstream. Nos Estados Unidos é impressionante. Eu estava num hotelzinho, daquelas coisas americanas, um hotel que tinha 2 funcionários, um para limpar todo o hotel e um na recepção. O cara está falando com você e fazendo check-out, e aí ele está falando com você e diz, Alexa, blá, 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 blá. Então, efetivamente, no hotel, o clerk, o atendente do hotel, usa um assistente da Amazon, que acho que é o Alexa, para melhorar o atendimento dele. Então, ela estava certa, isso vai funcionar. E uma coisa que voltou a se falar, fazia tempo que eu não ouvia falar disso, é a conexão da tecnologia, da biociência com a tecnologia. Inteligências artificiais estão conseguindo evoluir muito nisso. Passando rápido, no dia 4 foi um dia meio político, mas não político. Eu usei esse termo zelador porque eu adorei, ele se descreve como zelador. Ele disse, no passado, prefeitos eram zeladores, ou deveriam ser zeladores. Eles cuidavam da limpeza, da higiene e da ordem de uma cidade. Eu adorei esse termo. E esse cara, ele falou, eu faço meu trabalho de zelador, mas eu também acho que todo mundo que tem alguma voz deveria tentar construir um mundo melhor. E efetivamente eu vi a fala dele e a fala do Schwarzenegger, que agora nem cargo tem, mas é bem legal. Eu acho que nossos políticos, eu quero que vocês vejam, as 2 palestras tem o link deles aqui. Eu acho que nossos políticos deviam ir nesses festivais também, né? Porque a gente vai, mas não é a gente, eles que precisavam, enfim. Schwarzenegger me impressionou. Eu sei que uma das poucas coisas que eu sei da vida política dele é que ele é do partido Trump, mas me impressionou como alguém do partido Trump pode ser tão dissonante do Trump e desse lado americano que a gente acha meio estranho, né?
No meio do caminho, o apresentador dá uma cutucada nele e diz, porra, mas você não parece ser republicano. Ele diz, cara, antes de ser republicano e antes de ser americano, eu sou austríaco, a gente tem uma relação diferente com o planeta. Então, gostei bastante. No finzinho, obviamente, ele fala um pouquinho, ele mostrou no trailer, um pedaço do trailer, que são cenas de making-off do filme novo que ele está fazendo, acredite ou não. O cara tem 70 e tantos anos, cara, e está fazendo mais um filme de O Exterminador do Futuro, né? E ele conversou depois com Elon Musk, né? Uma pessoa que eu adorei ver, eu não sei quanto todo mundo conhece, mas chama-se Singularity University. Ano passado a gente foi numa missão no Vale do Silício e conhecia pessoalmente a Singularity. O Peter Diamandis escreveu o livro Abundance e é um dos cofundadores da Singularity, é uma pessoa brilhante. Ele começou a fala dele falando sobre a singularidade e a era da abundância, né, que é uma coisa que ele domina muito bem. E aí ele apresentou o novo X-Prize, né? Esse X-Prize, para situar vocês, foi um prêmio que ele lançou, a Singularity University lançou lá atrás, 8, 10 anos atrás. Era um prêmio de $1 milhão para a primeira pessoa, o time, o grupo de pessoas, a conseguir lançar uma espaçonave para fora da órbita e que ela voltasse. Quem ganhou esse primeiro X-Prize foi o sócio de Steve Jobs, já vou lembrar o nome dele, o sócio de Steve Jobs na Apple, e quem comprou essa tecnologia foi o Cada Virgin, já vou lembrar o nome dele também, o Cada Virgin Records. De lá para cá ele já lançou vários X-Prizes, um deles foi de água, enfim, e agora ele estava lançando um X-Prize de Avatar. São $10 milhões para o primeiro time que conseguir fazer um avatar que possa ser operado a 100 km de distância e consiga performar tarefas básicas para seres humanos, mas não tão fáceis para avatares, como, sei lá, entrar e desligar uma torneira, desligar um gás aberto, ou, o exemplo que eles usaram, em Fukushima, agora, uns 3 anos atrás, quando teve aquele vazamento de energia nuclear, a grande parte do dano foi causado porque era muito difícil para um ser humano entrar e desligar um registro. Precisava só desligar um registro. Só que qualquer pessoa que entrasse lá, pela intensidade do vazamento, ia morrer. Então, a ideia dele, eles acham que algumas tarefas, salvar pessoas em incêndio, salvar pessoas em alagamento, terremotos, coisas assim, podem ser feitos por avatares, né? E aí ele está fomentando a pesquisa e o desenvolvimento disso. Richard Branson, obrigado. Foi ele que comprou o projeto do primeiro X-Prize. Ele estava participando, não conseguiu, e aí comprou de quem ganhou. O último dia foi um dia mais focado em mobilidade, né? A gente viu, Patrícia, não sei se você lembra, era o mesmo cara, o CEO da Waymo. Para quem não está muito familiarizado, aquele carrinho redondo, horrível, era uma coisa que parecia uma gota do Google Self-Driving Car. A Google é acionista do Uber, eles botaram dinheiro no Uber. Durante muito tempo, o projeto de carro autônomo da Google se achava que seria um carro autônomo para o Uber. Não sei o que aconteceu. E há um ano e pouco, com a questão do Alphabet, da criação da empresa para administrar as diferentes empresas do grupo Google, o projeto Carro Autônomo fez uma spin-off e virou esta Waymo, que é The Way You Move, né? A gente viu eles ano passado no Web Summit. Esse senhor é o CEO da empresa, muito, muito legal, né? É um projeto, ele pegou toda a tecnologia que o Google desenvolveu durante anos, e agora eles estão, ainda não é por força de lei, não é permitido nos Estados Unidos, mas eles têm algumas áreas dos arredores de Phoenix, Scottsdale, essas áreas mais nobres que eu e o Patrícia conhecemos ali, eles têm autorização para fazer algumas viagens completamente autônomas, né? Então é muito divertido ver a relação que as pessoas têm, as filmagens das pessoas interagindo com um carro dirigido sozinho. Ele não é tão otimista quanto algumas pessoas, mas a pergunta que todo mundo queria, ele não respondeu. Quanto tempo vai ser para os carros autônomos estarem entre nós? Ele diz claramente, os carros autônomos já estão entre nós. Então, você tem carros do Volvo, você tem carros da Uber andando, você tem carros da Tesla, protótipos de carros autônomos da Tesla ali, e você tem os carros dele. Mas ele acha que para chegar no mainstream, ou seja, para eu descer
aeroporto e mandar um carro não autônomo parar na frente do aeroporto vir me pegar, ele acha que vai demorar bastante. Eu acho que pelo menos aí 8 a 10 anos. As dificuldades, por incrível que pareça, não são no trajeto. Exatamente, a Patrícia mandou aqui o diamantes.com, exatamente. Esse é o endereço dele aí. As dificuldades, por incrível que pareça, a gente sempre acha que o difícil é dirigir. A única coisa que tanto a Uber, com os voos autônomos, quanto a Waymo falaram que já está quase que totalmente resolvida, é a direção, é o carro dirigir. Né? Não está totalmente resolvido, porque os carros ainda têm que aprender muito mais. Tem de milhares de horas de simulação e de rodagem para construir uma inteligência artificial capaz de responder a tudo que vai surgir. Mas a parte mais difícil para os carros autônomos são coisas simples, como, por exemplo, e até falando um pouco da outra, parece que eu vi que é da Uber, quem vai olhar para ver se o passageiro não esqueceu alguma coisa? Né? Como o carro vai dizer para o passageiro, olha, eu estou a 1 minuto daí, mas está muito congestionado, você consegue andar 30 metros mais, que nem acontece em Congonhas o tempo inteiro? Ou quem vai dizer, como vão fazer que o carro do Uber ou da Waymo não fique parado, que nem um retardado, travando o trânsito na entrada do Walmart, porque o passageiro que tem que entrar está dando oi para alguém e demorou para chegar onde tinha que chegar. Enfim, então, é muito divertido perceber, a inteligência artificial está nesse estágio quase inicial ainda, tarefas simples ou tarefas que podem ser aprendidas e tem uma lógica, por exemplo, dirigir. Se eu vejo um objeto, eu paro. Se alguém entra na minha frente, eu freio. Coisas repetitivas ou coisas simples podem ser facilmente aprendidas. Agora, coisas de interação de pessoas, tudo que envolve a pessoa, é extremamente complexo para as máquinas fazerem. Então, grande parte desse tempo para popularizar o carro autônomo vai estar, segundo ele, investido nisso daí. Né? Joca, uma palestra disso, posso fazer uma interrupção breve? Pode. Eu tô achando o pessoal muito comportado, cara. É que eu tô falando rapidinho para chegar na parte que interessa, que é a parte aí vocês falam, eu só jogo a bola para cima. Tá bom, mas se alguém quiser, se alguém quiser fazer observações, perguntas ou quaisquer interrupções, é muito bem-vindo, fiquem à vontade, pode ser pelo chat ou pela câmera com áudio, tá? Obrigado, Joca. Por favor. Obrigado. Uma palestra que eu não sabia, a Patrícia sempre gostou de GIFs, ela acha diferente. Eu adorei a palestra desse cara, é o CEO da GIFI. Ele falou a palestra inteira dele em 50 minutos, cara, só com GIFs, é um GIF atrás do outro, não sabia que isso era possível. Eu só coloquei isso aqui por causa desse número aqui, que são 5 bilhões de GIFs compartilhados diariamente. Né? São 300 milhões de pessoas compartilhando GIFs por dia, buscas globais, são de GIFs e passam pela GIFI. Né? Ele se intitula uma empresa de busca e não uma empresa de figurinhas, e ele diz que o texto é uma compressão terrível, o GIF fala muito mais com muito menos. A gente sabe disso, a imagem. Mas adorei o trabalho dele. Né? Agora aqui já fechando, esse foi o último dia, eu fui só de manhã, porque eu tive que sair, tinha que pegar o avião. Essa aqui é a palestra da designer do Uber. Só sintonizando com o que eu falei agora há pouco da palestra da Waymo, a Uber, até um ano atrás, a Uber acreditava que o seu carro autônomo seria esse carro que a Google estava desenvolvendo. No momento em que o Google faz spin-off para a Waymo e deixa a Uber na mão, ou seja, menos de um ano atrás, a Uber inicia o seu projeto de carro autônomo. Ela parte de uma base já existente, que são as Volvo XC90. Ele tem um nível de... Oi, Lu, tudo bom? Existe um nível de autonomia nos carros, o nível máximo é 5. O Tesla e esse Volvo XC90, acho que são 3 ou 4, não lembro direito, ou seja, não são carros totalmente autônomos, mas com alguns ajustes, já colocar mais sensores, colocar câmeras, tanto o Waymo quanto a Uber estão conseguindo que carros tenham um grau de autonomia legal. Só para entender, porque o que mais me impressiona é a velocidade, um ano e pouco atrás, a Uber começa esse projeto. Quando eu fui para o Vale do Silício, em setembro, a Uber estava anunciando que em breve iria começar as viagens de teste. Quando a gente foi para o Web Summit em novembro, eles já estavam com perto de 20 mil viagens realizadas.
Agora, em março, eles já estavam com 50 mil viagens autônomas realizadas em uma cidade. Ou seja, o tempo de realização dessas empresas é uma coisa impressionante. Assim, startar o projeto, começar do zero, desenvolver, começar a testar. Foi meio engraçado ou triste, vamos dizer assim. Enfim, eu vi a palestra dela no dia 14. A Head of Design se orgulhava muito de dizer que em 50 mil viagens não tiveram nenhum incidente grave que causasse alguma lesão para o ser humano. Daí eu viajei, cheguei no sábado de noite, domingo de manhã, quando eu abro o browser, o que acontece? O carro autônomo do Uber atropelou a ciclista e matou a ciclista. Então, para mostrar que é bem mais complexo do que parece. A gente vê essas coisas e diz, nossa, ela falou bastante disso. Quem anda no carro autônomo do Uber acha que está tudo resolvido. Né? A gente olha de fora acha que está tudo resolvido. Mas ela falou várias vezes que é um projeto que vai demorar, a linha é do Zuana, 2021, 2022, né, para o carro autônomo do Uber andar, né, sozinho. Mas, enfim, é bem interessante a abordagem do design, é mais interessante ainda, que esse é o trabalho principal dela, de como, através do design, conseguir fazer as pessoas se sentirem bem, se sentirem confortáveis em coisas que são, para a gente, muito diferentes, muito estranhas. E o engraçado que é o paralelo que bons apresentadores fazem, ela faz um paralelo com o elevador. No começo, o elevador era uma coisa muito estranha, você entrava numa caixa, se fechava e subia por um cabo fino. Para acostumar as pessoas, colocaram um ser muito bonitinho, arrumado, que era ascensorista e muito bem, como é que se diz? E muito bem letrado, né? Depois de algum tempo, ainda tinha o ascensorista, o elevador já fazia tudo sozinho, e depois de muito tempo, 50 anos, hoje a gente entra super confortável, aperta o botão e vai para onde quer. Então, eles acreditam que vão conseguir fazer isso em 10, 12 anos, mas muito provavelmente daqui a 10 anos a gente vai entrar num carro autônomo, sem controles, da mesma forma que a gente entra no elevador. A gente vai apertar um botão ou dar um comando de voz e vai chegar onde quiser chegar, né? E é bem isso mesmo. Aqui os dois estão conversando aqui, o Caio e a Patrícia. O carro tem que ensinar as pessoas. O carro tem que dizer... Na realidade, as pessoas estão aprendendo como as pessoas vão interagir com os carros para descobrir que os carros têm que ensinar para as pessoas durante a viagem. É bem legal de acompanhar, porque são coisas que efetivamente a gente nunca pensou. Mas enfim, desculpe correr. Espero... O material está aí, eu vou passar para vocês. A parte que eu queria... dar tempo aí para vocês palpitarem são os meus takeaways, assim, o que eu trouxe de lá, né? A primeira pergunta que sempre me fazem, e eu brinco que eu me faço porque mais cedo ou mais tarde o cartão de crédito chega, é se vale a pena esse tipo de evento, né? Na ida, ótimo, né, Luciano? Na volta se diz, foi legal. Quando o cartão de crédito chega, se diz, vale a pena. Mas vale sim a pena, vale a pena. Foi muito divertido essa sequência de Vale do Silício, 6 meses depois, uns 5 meses depois, Web Summit, alguns meses depois, 5 meses depois, Austin, porque me permitiu ver uma régua de evolução e entender o que é o ritmo que essas tecnologias estão acontecendo. É algo que efetivamente a gente não faz ideia, é muito rápido, né? E diferente de outros eventos, o SXSW, ele é meio zoneado, mas ele oferece um espaço um pouco melhor para refletir sobre o impacto disso na nossa vida, porque ele aborda isso em zilhões de frentes, várias formas de falar a mesma coisa. Eu avancei o slide, desculpem o trocadilho do caradilho, até escrevi aqui, mas efetivamente a maior percepção que eu tenho é que aí está aí, né? Efetivamente falando, a inteligência artificial faz parte da nossa vida. Coisas que 2 anos atrás a gente dizia, e via lá longe, uma coisa distante, só para Facebook, Google e não sei o que lá. Hoje, como eu disse agora há pouco, startups de 5 pessoas, conseguem montar aplicações em AI e codificar isso em 5, 6 meses e colocar um MVP, em 6 meses no ar. E aplicações robustas, aplicações, de health saving, ou seja, de salvar vidas, de identificar quando a pessoa está para ter um ataque cardíaco, aplicações que dizem para as pessoas não tome isso daqui, ou seja, existe uma AI que consegue, você coloca um device na pessoa e ele dá uma tremida na mão do ancião, da pessoa de idade, quando ela pega o vidro de remédio errado,
quando ela vai tomar. Então, aí sabe qual remédio o idoso tem que tomar naquele horário. Então, e são coisas que as pessoas fazem com 10 pessoas, 5 pessoas. Então, o ritmo da evolução do AI é exponencial. A gente não viu isso, mas ela já passou 6, 7, 8 anos lá atrás, na parte inicial da curva, e agora ela está chegando na parte visível e na parte bombada da inteligência artificial, né? Só para ter um número, mais de 100 painéis sobre AI no FXSW. Eu coloquei para vocês verem, deem uma olhada nisso, se vocês quiserem se assustar, eu acho que muitos de nós já viram, eu já tinha ouvido falar, agora que eu vi. Isso daqui são inteligências artificiais que fazem duas coisas divertidas. A primeira é, a partir de um áudio, ela cria movimento vocal. E a segunda, coloca esse áudio e coloca expressões faciais de uma pessoa. Com essas duas AIs aqui, você pode contratar o serviço disso aqui na internet. Você consegue, por exemplo, fazer o Bush ou o Putin falarem frases que eles não falaram. Eu vi. Se você clica ali, você não vai acreditar. É muito difícil de ver. Então, é uma inteligência artificial que estuda a forma como aquela pessoa fala e reproduz aquilo, enfim, e você consegue produzir do Obama falando qualquer coisa diferente do que ele disse, a partir de vídeos que tem dentro da internet. Só para vocês terem ideia, isso incomodou tanto algumas pessoas que umas empresas estão desenvolvendo inteligências artificiais para tentar identificar se aquele vídeo foi manipulado por computador, ou seja, é fruto de uma inteligência artificial. E olha que engraçado, quanto mais a inteligência artificial identifica que aquilo está sendo manipulado, mais a manipulação descobre onde tem que melhorar. E aí, consequentemente, mais inteligente fica a descoberta da fraude. E aí, consequentemente, mais elaborada fica a fraude. Isso é um grande dilema que o mundo está percebendo. Uma das coisas que mais me chamou a atenção sobre AI é que está se criando nos Estados Unidos um comitê de ética para AI. Ou seja, as inteligências artificiais vão ter que ser regradas do ponto de vista da ética. Enfim. Realmente, pessoal, e aí aqui, o número 3, que é o meu maior takeaway, é medo mesmo, cara. Pode ter medo mesmo, eu tenho. Quando a primeira vez, o segundo e terceiro dia, quando o Elon Musk falou que ele tinha medo da inteligência artificial, eu falei, não, isso é exagerado. Cara, depois de 5 dias vendo essas coisas, eu comecei a ficar com muito medo. É para ter medo. A primeira coisa que realmente me marcou é o seguinte: se a inteligência artificial cair, se a capacidade de processamento, ou seja, se todo aquele poderio dos servidores do Google, dos servidores do Amazon, agora está à nossa disposição, porque efetivamente a partir de inteligência artificial a gente consegue processar essa grande informação que é captada sobre a gente todo santo dia, nós, diretores de marketing, donos de agência, pessoas responsáveis pela comunicação de vários clientes, temos que mudar nossa forma de pensar. Agora há pouco, um pouco antes de a gente começar a falar, o Lepera me disse, eu não sabia, que o Martin Sorrell se demitiu ou foi demitido do grupo WPP. Entre outras coisas, ele culpa a tecnologia, porque a tecnologia vai desromper o negócio da comunicação. Efetivamente falando, sem ter visto isso, é o que eu coloquei aqui. Está mais do que provado que a audiência se divorciou da mídia tradicional, cara. Está mais do que provado que o caminho para a gente se reconectar com essas pessoas que mudam de ideia 3 vezes por semana passa pelo Big Data, passa por entender e processar os dados. Infelizmente, a prova disso é a Cambridge Analytics. O que esses caras conseguiram fazer para manipular a eleição americana foi efetivamente utilizar as informações do grande Big Data em prol de um determinado objetivo de comunicação. Ou seja, como fazer pessoas pensarem isso em detrimento daquilo a partir de quanto eu consigo identificar do comportamento das próprias pessoas. Dá medo, primeiro, Cambridge Analytica dá medo, não é lenda, a gente viu no passado no Summit o cara falando que sim, vai ter eleição no Brasil, provavelmente estaremos por lá, ele falou isso em novembro do ano passado, muito antes de toda essa confusão. Mas mais medo ainda do que isso é a perceber que eu estou velhinho, perceber que por mais que eu me esforce, por mais que eu visite esses tipos de eventos, eu continuo pensando do jeito velho
a forma velha de fazer as coisas para as pessoas novas. Ou seja, eu não sei exatamente o que eu conseguirei fazer de diferente, eu só sei que eu tenho que fazer algo de muito diferente para poder me relacionar com a mídia de uma forma muito diferente do que eu faço hoje. Tem uma coisa que eu costurei, isso eu não li, está em algum lugar aqui do material, mas pegando o exemplo da Liga de Beisebol e da Fórmula 1, eu acho que cada vez mais o cliente tem que ser o produtor de conteúdo, sabe? Ele produzir o conteúdo, ele broadcastear o conteúdo para ele poder se conectar de forma plena e total com esse consumidor, para poder fazer, como a Perla falou, sabe? Colocar o dedo no pulso desse cliente. O modelo que a gente faz, que a gente cria uma coisa, achando que sabe o que a gente está falando, dá para alguém veicular, e esse alguém veicula para essa pessoa, e a gente agradece que esse cara veiculou, esse modelo eu acho que está complicado. Eu acho que a gente precisava, nós, produtores, agência, clientes, conseguir chegar perto e direto no cara, sabe? Não precisar atravessar pelo Facebook, pelo Google, fazer que nem a Netflix faz, né? Então a F1 continua vendendo seus direitos de imagem de forma muito cara para as televisões, mas ela tem um aplicativo que ela fala direto com você durante a transmissão daquilo, ele é complementar, mas permite que a gente interaja e ela vai aprendendo o que a gente gosta de ver mais. Eu quero ver câmera on-board, eu quero ver status, eu quero ver o painel do cara, eu quero ver o Zé, o Mané, né? Enfim, eu só sei que temos que pensar no nosso bonde, né? Uma coisa que eu não tinha visto, eu acompanho o blockchain, principalmente criptomoedas há algum tempo, efetivamente falando, eu achei que durante muito tempo as criptomoedas seriam o futuro. Não, as criptomoedas serão uma moeda, também teremos, não forma tem dólar, tem real, vai ter criptomoedas, mas o blockchain efetivamente vai mudar a base como a gente se relaciona e constrói valor para qualquer coisa. Valor entenda a confiança, entenda a troca. Então, tudo que for mediado por confiança ou por contrato vai ser alterado pelo blockchain. Então, efetivamente falando, um cara deu até um número que a sociedade pode ser, no dele, impactada 10 vezes mais do que foi impactada pela internet. Não sei se é. E uma coisa que acho que é desde 2012, a primeira vez que eu vi, né? Acho que foi Cannes 2014, não lembro a primeira vez que eu vi, mas essa discussão toda do feminismo, women empowerment and whatever, não sei o que lá, isso há muitos anos eu percebo que é um dilema para nós, pessoas de comunicação, é difícil, a gente não sabe nem como falar às vezes com as pessoas. E aí o que eu percebi é que depois de muito brigar em como tentar tratar corretamente, de forma adequada, homens e mulheres, daí entram os outros gêneros que existem, enfim. Eu cheguei a uma conclusão, é uma das tendências que o cara até coloca, das tendências não óbvias, que a gente está migrando por uma coisa sem gênero, digamos assim. Eu até coloquei aqui dois formulários durante o evento, você tem que preencher muito do RSVP para entrar nas festinhas, não sei o que lá. E foi a primeira vez que eu vi, né? Sexo, female, eu não binário, prefiro não me autodescrever, prefiro não dizer. Sexo, feminino, masculino, gênero não conforme, prefiro não responder. Então, eu acho, não sei se é muito estranho, para quem tem 40 e tantos anos, que estranho. Tinder americano são muitas novas opções de gênero, meu Deus. Então, a coisa foi ficando de um jeito, de repente alguém consegue encontrar 39 gêneros. Esquece isso, e é o seguinte, é homem, mulher, ou é alguma coisa que, enfim, é sem gênero, né? E eu reparei muitas pessoas, principalmente nas palestras de storytelling, falando sobre genderless stories, sabe, assim, narrar histórias, narrar narrativas, cara, que podem ser desempenhadas por uma mulher, podem ser desempenhadas por um homem, enfim. É um desafio, mas pelo menos o que eu senti, parece que existe um caminho, né? Nesses 4, 5 anos que eu venho escutando essa história do empoderamento das mulheres, eu nunca consegui perceber para onde as coisas iam. Aqui, para mim, é um caminho. Bom, basicamente o que eu tinha para passar era isso daí. Como eu disse, isso daqui vai ser disponibilizado depois, mas enfim, queria saber o que vocês acham, se tem alguém para palpitar. Isso daqui é o que mais me incomoda. E isso a gente tem discutido tanto, hein? Pois não é? Já tivemos alguns webtalks mais ou menos nesse caminho aí, né?
E vamos ter mais discussões adiante aí, bem interessantes. A gente está montando um projeto bastante grande de League e uma outra entidade para discutir o modelo de negócio das agências, né? Porque, na verdade... Passa o áudio pro Caio daí depois. Pro Caio, passo. E eu vou só te interromper, só responder o Chiesa antes de Caio falar. Tá. Aquela do John Maeda, Chiesa, a Design Tech. Pois então, na telinha de aí, aqui eu até comento que a inteligência artificial está aí há algum tempo, a gente já sabe. Agora, eu vi aplicações em inteligência artificial que fazem design de marca, entendeu? Então, é um caminho divergente. Por um lado, o Chiesa, para quem não viu, perguntou no chat ali, as ameaças à criação. Por um lado, ninguém fala, mas eu vejo programas, lembra lá no Web Summit, Patrícia, que a gente viu o cara que estava falando do brigadeirinho brasileiro, que ele tinha uma inteligência artificial bem incipiente para gerar a tipografia, né? Então, existe... um portuguesinho, né? Um portuguesinho, que tinha uma parente que fazia brigadeiro brasileiro. Existem várias inteligências artificiais tentando desenhar a criação. A gente viu, acho que no Cannes 2005, o primeiro comercial de TV produzido inteiramente por inteligência artificial, desde casting até roteiro, sonoplastia, né? Isso agora é incrivelmente mais bem feito. O principal uso dessa tecnologia que a Universidade de Washington desenvolveu, está sendo usado agora, é filmes pornôs sob medida. Então você tem 2 atores, e você quer, Joaquim, quer ter um pornô de ele com a Angelina Jolie, né? Então, com as imagens que a Angelina Jolie fez... Desculpe, não faz essa cara, até caiu um quadrinho aqui atrás, da besteira que eu falei. Mas, enfim, então, hoje a inteligência artificial, mas ainda é alguém que dirigiu o filme antes. A inteligência artificial vai lá, coloca a minha cara na cara do ator masculino e a cara da Angelina Jolie no ator... Mas já se fala que em muito pouco tempo o próprio roteiro e o desenho, a computação vai ser feita toda por inteligência artificial. Então, tecnicamente falando, isso é uma ameaça à criação. Porém, por outro lado, várias pessoas, cara, não foi só o Tino Riley, não foi só o John Maeda, não foi só o Bruce Mal, que é um roteirista, várias pessoas, quase todas falam que quanto mais a inteligência artificial evolui, mas o ineditismo do ser humano e a capacidade de propor soluções diferenciadas e não pensadas vai ser valiosa, vai ter serventia. Então, eu não me atrevo a dizer se estou prestes a perder o emprego ou se o meu ticket vai ficar um pouco mais caro. É um dilema que eu tenho. Então, interessante que a inteligência artificial já está tão no meio que vai ser difícil a gente tirar depois. E a tua frente está no celular. Na maneira que você faz uma foto, aí ele faz um vídeo com as fotos, faz uma música. Entendeu? Você está nas coisas mais básicas, na própria Siri. Você pergunta, já responde. Então, o passo agora vai estar cada vez, fica mais tecnológico e mais influente. Isso aí dá aquele medo, né? Até onde a tecnologia vai. Até onde você vai dar liberdade para ela ir. Isso é uma coisa bem interessante que a gente pode mais, questão de ética, questão de leis. Já tem muita coisa para fazer. Eu vou falar uma coisa horrível, daí eu paro de falar. Eu marquei aqui não sei se está aparecendo para as pessoas a tela ainda, né? Acho que não. Mas eu marquei no slide do AI, daí tem um link do AlphaGo Zero. Go é um jogo tipo xadrez, só que tem mais variáveis. Muitos anos atrás, ainda era da IBM, o Watson aprendeu a jogar xadrez, perdeu algumas partidas para os grandes mestres, depois ganhou do Kasparov, não sei o que lá. Esse é o início da inteligência artificial. Chegou à conclusão que o Go era mais complexo de aprender do que o xadrez, blá blá blá, se desenvolveu. O objetivo era machine learning, era ensinar as máquinas a aprender. Se desenvolveu esse programa chamado AlphaGo. Para vocês terem ideia, o primeiro aprendizado do AlphaGo foi em 1 mês e meio, né? O Watson, primeira vez, demorou tipo 2 anos para aprender. Se carregou o AlphaGo com todas as jogadas, ou o máximo de jogadas possíveis, dos maiores jogadores de Go do planeta.
no primeiro jogo de 100 partidas, o computador perdeu 16 partidas, não tenho certeza, 16 partidas para os humanos. Se deu um upgrade no Alpha, foi o Alpha 2, e aí acho que ele perdeu 3. Se deu mais um upgrade, ele ainda continuou perdendo 2. Aí alguém teve uma ideia e fez um instalo. Mas é o seguinte, se a gente partisse do zero, se ao invés de carregar na inteligência artificial para ela aprender a jogar as humanas, a gente só ensinasse ela a jogar o jogo. E aí se ensinou um jogo para isso, se chamou de AlphaGo Zero, que é uma inteligência artificial sem nenhum input de jogada humana, e se deu um mês para ela aprender, 100 a 0, 5 vezes. Nunca mais nenhum ser humano ganhou da inteligência artificial quando ela aprendeu sozinha, sem os inputs humanos. Logo depois disso, se pegou essa mesma base de inteligência artificial e se colocou ela para aprender sobre os seres humanos, brincando, coisa de cientista maluco. Vamos mandar ela ler o Google. Ela leu uma semana do Google e virou a coisa mais preconceituosa do planeta. Por quê? Porque se você bota negro no Google nos Estados Unidos, aparecia morto, tiroteio, polícia, preso, não sei o que lá. Se botava hispânico, aparecia roubo, não sei o que lá, não sei o que lá. Com pouco tempo de aprendizado, a inteligência artificial construiu uma crença de que, por exemplo, pessoas hispânicas, nos Estados Unidos, pessoas hispânicas de cor eram seres humanos inferiores, coisas... Isso foi o que startou, se suspender esse programa, isso foi o que startou a necessidade de se desenvolver um código de ética para o machine learning e para as inteligências artificiais. Então, Caio, é para ter medo mesmo. E eu estou com medo quando a gente vai parar. Mas também, ao mesmo tempo, se a gente entender que isso é reflexo do que é a sociedade também. Ela está aprendendo o que a própria sociedade está informando. Sim, só que nós, como... Eu não participei, eu cheguei atrasado nesse painel, então eu não participei da discussão inicial, onde eu consegui, tinha fila muito grande, entrei tarde, mas eu ia participar desse painel sobre ética na AI, ou seja, a construção de um conjunto de valores éticos para ensinar os computadores, né? E isso seria, entre aspas, o ground zero, a partir da regra que nunca se quebraria. Isso é o que está se discutindo no momento aí. Efetivamente falando, por isso que a leitura fria do que a gente faz ou fala é muito diferente do que a gente acredita como ser humano que vive, faz ou fala, né? Quando a gente olha o que está escrito, e é isso que a gente que essas máquinas aprendem, o resultado é absurdamente diferente. Para seres humanos como nós, é muito chocante a gente perceber que aquilo é o que a gente... Porque na verdade o que é a inteligência artificial é meio que a história da criancinha, né? Ela ainda não veio com os filtros sociais de você dizer que agora não é negro, então é afrodescendente, assim, ser o politicamente mais correto, que é o faça o que eu falo, mas não o que eu faço, ela está simplesmente sendo um espelho. E aí talvez o chocante esteja em ela ser o espelho e a gente não querer ver o espelho, né? Essa é a realidade. Realmente. Tem um componente... Só para responder o... É mais cultural e social do que o processo em si. Mas se a gente voltar também, agora não entrando no tema ético e afins, um pouco o que a gente viu também de Web Summit e tudo mais, lembra com a Sofia lá, a robô das quantas? Se por um lado dá medo toda essa área de inteligência artificial, o quanto isso evolui, o quanto isso vai deixar as pessoas sem emprego, etc, etc, vai vir um bando de emprego por aí que ainda nem foi pensado ou nem foi criado ainda. Então, assim, é a velha teoria da evolução da espécie, né? Sobrevive quem melhor se adapta, ou sobrevive quem consegue ter essa visão futura, ou está um pouco mais antenado, e por isso, né, se a gente olhar para a XSW, quanto tem se falado de tendências, né? Assim, um pouco é esse passinho adiante para não ser pego de surpresa, e por isso nós ficamos aqui falando e trocando figurinhas o tempo inteiro, para a gente saber para onde a gente pode ir. O que me parece pacífico é que os empregos de muito baixa qualificação dificilmente vão existir. Ou seja, esses 12 milhões, 13 milhões, não sei o que, de desempregados que tem no Brasil, não vão mais ser aproveitados como antes. Ou vai não vão ser absorvidos. Vai continuar assim. Só especialização, né? Quem vai ser o especialista, aí sim vai manter. O cara da ideia, o cara que conserta também.
Até porque, de novo, o Peter Diamandis, quando está falando do projeto do Avatar, a primeira urgência, a primeira utilização do Avatar nesse momento de início do Avatar, que vai ser absurdamente caro, vai ser bancada por governos, por grandes empresas, não sei o que lá, para funções, vamos dizer assim, que se justifique investir, sei lá, 30 milhões de dólares num Avatar. Ou seja, imagine que explode Nova Fukushima, você precisa que alguém entre lá e desligue o registro. 30 milhões é barato. Agora, muito provavelmente, daqui a pouco, e ele diz isso, e esse, segundo ele é um otimista em tempo, esse daqui a pouco podem ser 10, 12 anos no máximo, esse Avatar vai conseguir, e ele fala isso, vai consertar esgoto, vai consertar estrada, vai ficar o dia inteiro, 24 horas por dia, varrendo coisas e fazendo tarefas que hoje ainda são pessoas que fazem. Só para responder aqui o Casa sobre o AlphaGo Zero, não é que o ser humano era o problema, era que é intrínseco ao ser humano o erro, principalmente em jogos de concentração e não sei o que lá. Então, as inteligências artificiais que emulavam as jogadas humanas, emulavam também uma certa quantidade de erro. E aí, por isso que a partir do momento que ele pensa sozinho, só entendendo as regras, ele só busca acerto. Né? Então, parte da humanidade da coisa é o erro, vamos dizer assim. E aí, voltando ao tema, já que, né, ou saindo do tema que a gente está entre Web Summit, entre Cannes Lions, entre South by Southwest, o que você acha? Fazemos o pacotinho dos três, um é mais interessante do que o outro? O legal e eu queria ir para Cannes esse ano, mas não existe qualquer chamado dinheiro que impede, mas o legal é perceber, a pauta mundial é basicamente a mesma. E aí você, ao estar num, estar no outro, estar num, estar no outro, você vai vendo primeiro abordagens um pouco diferentes. Cannes é bem mais focadinho em comunicação, só o Web Summit é um pouco mais aberto para a tecnologia, o XSW é bem mais amplo e confunde o todo, mas efetivamente falando, essas coisas, inteligência artificial, machine learning, a mudança dos caminhos da comunicação e do marketing, a necessidade de ultra-especialização em algumas coisas, isso são tendências que vão permear a nossa vida pelos próximos anos e não tem. Isso não vai mudar. Né? Respondendo a tua pergunta, o ideal seria fazer todos. Né? Muito bom, vocês fizeram um belo trabalho. Depois vocês podem passar os links que vocês colocaram aí, porque agora não dá para acessar. Eu acho muito interessante o que vocês viram. Eu gostaria de continuar conversando com vocês posteriormente sobre isso. Me interessam muito essas tendências novas, a gente enxergar o futuro. Né? Há alguns anos eu fui convidado a dar aula sobre tendências da comunicação num curso de pós-graduação, e eu gostei muito, eu aceitei, eram poucas aulas, eu aceitei porque não ia me dar muito trabalho, mas iria me obrigar a olhar as tendências da comunicação. Isso vai me enriquecer como profissional. E eu eu percebi essa relação entre o que as coisas, né, os objetos que a gente usa, ou seja, como a tecnologia vai modificando o nosso modo de viver. Isso é óbvio, todo mundo sabe isso hoje, mas eu acho que é muito importante a gente ficar observando isso que vocês observaram. Parabéns pela iniciativa, viu, de ter ido ver isso e transmitir isso para os colleagues. Carlos, vamos sim enviar por e-mail, vai ser enviado, não sei, o Casa falou aqui que vai ser publicado na página do Face, o link, enfim, vamos enviar toda a apresentação. Meu foco da apresentação, mais do que falar o que eu achava, porque a minha opinião era exatamente tentar achar o máximo de links e informações possíveis. Então, tudo que foi passado, todos os links estarão enviados, estarão na palestra e vão ser enviados para vocês. Caio, quem dera saber, o Caio pergunta aqui,
eu não quero avançar muito no tempo, mas eu quero perguntar aqui, e como se preparar para a revolução da inteligência artificial no meio da publicidade e marketing? Quem dera a gente tivesse essa resposta. O item 3 dos meus takeaways, eu posso afirmar uma coisa, a comunicação e marketing está mudando. O caminho que eu vou tentar seguir, eu vou te dizer assim, tentando levar algo de prático desse assistir na CW, o que eu levo? Primeiro, está claro que efetivamente, está aí o Martin Sewell, se ele perder emprego, imagine eu, está claro que isso vai mudar a nossa vida, está mudando a nossa vida. A minha busca, o meu quest vai ser para tentar encontrar uma forma de minhas marcas, ou as marcas com quem eu trabalho, cara, se conseguirem se conectar diretamente com os seus consumidores. Minhas marcas serem protagonistas de sua história, minhas marcas produzirem o seu conteúdo. Eu não sei como a gente vai fazer, mas o que eu acho que tem que ser quebrado é a forma de pensar antiga. O que eu quero encontrar uma forma nova de pensar? Eu quero não pensar como eu pensava antes, que veículo eu preciso usar para chegar nessa pessoa. Então, eu acho que a minha busca tem que ser como eu chego nessa pessoa direto. Coisa 2, que métricas eu uso? Eu até coloquei na palestra, no texto vocês vão ver ali. São poucas as agências que têm métricas de digital. São poucos os clientes que cobram de agências métricas de digital. E os clientes que cobram as métricas de digital, cobram métricas do início do digital de, sabe, views, likes, whatever. Eu sou um que está entregando essas métricas, estou brigando e defendendo meus clientes por essas métricas. Mas essas métricas não significam porra nenhuma. Isso aí são métricas do início do digital, de 5 anos atrás, cara, 6 anos atrás, 7 anos atrás, o Facebook era uma criança. Hoje o Facebook é um vovô respirando por aparelhos, entendeu? Assim, que métricas eu tenho que usar? Não tenho a menor ideia, sabe? Então, eu acho que aí é a reflexão, cara, e é para aí que a gente tem que ir. Não tenho a menor ideia como eu vou fazer, mas enfim, é esse o negócio. Eu acho que tinha que fazer um merchanzinho, assim, Casa, manda. Eu não sei se o Casa quer falar isso. Ele é melhor para falar do que eu. Então gostaria de convidar todos vocês para o Web Talks Latam, que nós vamos fazer quarta-feira. Aliás, quarta não. Quinta-feira. Quinta-feira, no horário de Brasília, às 13h45, vai ser um Web Talks todo em espanhol, voltado para o mercado latino-americano, com o nosso querido Carlos Chiesa, que está aqui hoje participando como convidado, falando sobre... Carlos Chiesa, por favor. Essa coisa do que chamam ainda de branded content também está mudando. E, basicamente, eu acho, é uma tese minha, eu então vou dar a cara à tapa, que é um caminho que as agências como as nossas devem perseguir, porque isso que você coloca aí, que as agências, as empresas do Fortune 500, né, do Fortune 500, que estão perdendo espaço porque não estão se comunicando direito com os consumidores, com quem ela deve atingir, eu acho que é justamente porque eu concordo integralmente, acho que houve esse distanciamento entre, não propriamente as mídias tradicionais, mas o que elas estão falando para as pessoas. Você, quem vive aqui no Brasil, assiste o Jornal Nacional, assiste a novela das 21, abre a revista Veja na segunda-feira, o que você encontra de interessante, de realmente marcante na propaganda brasileira? Né? Qual foi a última grande ideia que você viu? O que eu acho é que hoje a gente tem, graças à economia de escala, né, o grande volume de fusões e aquisições que aconteceu mundialmente, primeiro no mercado corporativo, depois as agências acompanharam, isso, de certa forma, matou a criatividade como nós a conhecíamos. Né? Hoje é tudo em escala industrial. Você olha as propagandas de banco e como é que você distingue uma da outra? Né? Por que que o Bradesco Prime é um cara que vai andando numa moto não comum, né? Uma marca que não é a que você está acostumado a usar, certamente não é um motoboy que vai usar,
e o cara vai parar numa agência do Bradesco que você nunca viu, que não existe no meio do mundo. O que isso quer dizer? Por que isso vai me fazer? Não estou criticando o Bradesco, estou pegando um exemplo só, né? Então, são essas coisas que me ocorrem e eu vou colocar desta vez em espanhol. Ótimo, eu concordo com você. Acho que as marcas têm que assumir esse papel e as marcas têm que conseguir se conectar, porque muda tudo tão rápido, cara. Se a gente não está à frente disso, se a gente marca não está à frente disso, a gente vai ficar para trás. Uma coisa é fato. A oportunidade. Você consegue lembrar nada divertido feito agora, cara? Não, isso. Então, consegue lembrar de nada divertido? Você falou, tá pensando, você consegue lembrar de nada? São grandes anunciantes, grandes verbas, não tem nada que mexa com a gente, que sabe, que me faça entrar no site e querer saber mais, que me faça querer ver o filminho no YouTube, não tem nada. Nada. Esqueceram de uma coisa básica da comunicação, que é você tem que falar a linguagem que as pessoas entendem. Comunicação não é o que você diz, é o que as pessoas entendem. Isso, por analogia, se você não fala alguma coisa que interessa a essas pessoas, não basta só a linguagem, né? Então, eu acho que é uma oportunidade para agências da Ligue, porque você tendo clientes menores, clientes que competem com anunciantes muito maiores, se você começa a investir nesse lado, você começa a explorar esse veio, você tem uma chance de ultrapassar os anunciantes grandes, de você falar primeiro com com os consumidores e você conquistar o coração e a mente deles, né? É a tese que eu defendo. É uma boa tese. Me parece um pouco meio Bruce Mal super otimista, mas é um approach que eu nunca tinha parado para pensar. Tomara que seja verdade, vou tentar, né? Precisa a gente pôr em prática, né? Essa é a dificuldade. Mas pior que existe mesmo espaço. Realmente, nessa hora se iguala. Sabe chuva na Fórmula 1? Né, ou na corrida automotiva? A chuva diminui muito a eficiência da potência, digamos assim, né? Então, você tem um carro melhor desenvolvido, com muito mais potência, você em condições normais tem uma capacidade de se distanciar muito melhor. Na chuva, isso meio que igual técnica no futebol. Cara, campo bom, sabe, campo ruim e com chuva, o talento parece que rende menos resultado. Nesse movimento, nesse turbilhão, eu acho que o tamanho de uma agência, a grande verba que esses grandes anunciantes têm, talvez não faça tanta diferença. Eu acho que talvez a relevância possa ser mais importante. Essa é uma boa analogia, Joaquim. Acho que a Larissa queria falar. Mas eu acho também que seria bom o Joca estar presente, né? Pode me tirar. Não, o Joca caiu. Vamos ver se ele retorna. Voltou. Eu vou sair daqui e ele volta, ok? Tá bom. Joaquim, você sumiu? Joaquim, você voltou? Larissa, você queria aberto, Joaquim? Perfeito. Eu estava acompanhando as discussões e aí aqui na Acquio a gente tem o costume de fazer uma penseira, é o que a gente chama de penseira. Trazer as inquietudes de comunicação. Então, temas que a gente vê que ainda não tem respostas e alguns desses temas que foram trazidos são alguns dos temas que tem na nossa penseira. E um que foi trazido esse tempo, que eu fico pensando sobre ele, se a gente não está num momento em que a inteligência artificial ela está criando um certo caminho para depois tomar forma e tomar o espaço das atividades base, ou seja, num universo como esse, a gente passaria a não depender de trabalho, ter máquinas para trabalhar para a gente nas atividades base, o que revolucionaria todo o pensamento, né? E aí eu acho que a minha cabeça fechada muito no capitalismo, eu não consigo imaginar esse cenário. Mas foi um cenário que eles trouxeram bastante diferente, que eu achei que de repente poderia agregar um pouco aí no ponto da discussão até onde vamos.
Com certeza, Greg, eu também quero encerrar, não quero me alongar mais, mas você falou uma coisa que a Domenico De Masi, lembra do Domenico De Masi? Eu ouvi citar ele no SXSW, um dos caras está falando, e aí começa mostrando frases. Então, não sei quanto por cento dos trabalhos que temos hoje não existirão daqui a 20 anos. A maioria das pessoas terá que descobrir, irá trabalhar apenas não sei quantas horas, blá, 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 blá. Contou um monte de coisa que parecia que falava daqui a 20 anos, na realidade, aí ele mostra o livro do Domenico De Masi de 24 anos atrás. Né? E ele diz assim, já estamos, o que ele falou vale, o que ele falou 20 anos atrás vale para hoje, mas efetivamente estamos entrando num momento onde muitas coisas vão acontecer e muitas respostas vão ter que ser encontradas. Então ele chama de estamos na era das perguntas, não das respostas. As respostas vão vir depois. A tua dúvida é uma delas. Como eu disse, eu não sei se eu estou prestes a perder emprego ou se o meu ticket vai ficar mais caro, entendeu? Sabe? Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Eu quero acreditar nas pessoas que dizem que a capacidade humana de propor soluções diferenciadas para problemas antigos, cara, tem valor e vai nos manter válidos durante algum tempo. Mas efetivamente uma coisa é regra. Muito do que hoje é feito por pessoas e muitas ações rotineiras, clipe, sério, dos concorrentes, que tem gente que vive de clipe ainda, que ainda vende clipe. Isso não precisa mais, isso não existe mais. Então, as inteligências artificiais tagueiam muito melhor se é bom, positivo, negativo, do que isso é feito lá fora por $12 ao mês. Então, um exemplo só de que vai acontecer. Sabe, desdobrar a marca, criar uma marca e aplicar a marca da melhor forma possível em papelaria, não sei o que lá, isso também em teoria daqui a pouco não vai ser feito. Enfim, temos trabalho pela frente. Povo, alguma coisa a mais? Uma das curiosidades que me fica, que até seria legal compartilhar com vocês, isso são tendências, ou seja, né, a gente vai enfrentar lá pela frente, mas por hora a gente enfrenta... Opa! Não, tô te ouvindo, eu dei tchau pra Patrícia. Mas por hora o que a gente enfrenta é um sobrecarrego, e principalmente para quem lida com atendimento direto de cliente, já não tem mais limite, porque a gente está 24 horas por dia e a expectativa é de atendimento cada vez mais rápido dessas demandas, né? Eu queria saber um pouquinho de como vocês lidam com isso. Existe um limite? Vocês respondem o WhatsApp de madrugada? Tipo, qual é o limite para vocês? Respondemos sim. A dona Patrícia que saiu aqui, redes sociais, cara, é sábado, é domingo, é 11 horas da noite, ela responde sim. Eu tenho coisas que respondo também. Primeiro, eu acho que isso é passageiro, porque é um pouco o que o Chiesa estava falando e o que o Lapera estava falando antes, ele não está aqui agora. Os clientes estão muito confusos e nós também estamos muito confusos. Antigamente, 10 anos atrás, os clientes sabiam quase o tanto que a gente de mídia, do que isso era feito, de como isso era feito. Hoje, principalmente se o digital está no meio, a coisa está toda embolada, nem a gente sabe direito quem dirá o cliente, a gente tem que trabalhar um monte para entregar alguma coisa. E aí vai lá o Facebook, muda o algoritmo, e vai lá aquele blogzinho, escreve uma besteira, então aquele site que era relevante já não é mais relevante, enfim, as coisas mudam o tempo inteiro. E aí tá a gente, porque no passado a gente conseguia entregar mais resultado, ou era mais previsível o resultado, a gente achando que deve, e por isso trabalha um pouquinho mais, e tá o cliente que acha que está fazendo certo, porque ele está fazendo o que ele fazia no passado dava certo, desesperado, percebendo que esse certo não está dando resultado no dia a dia da empresa dele. Então está todo mundo muito agoniado. E por isso que eles ficam tensos, eles cobram a gente, enfim, é uma confusão, é um dilema. Cara, eu acho que são opções. Eu ainda respondo, algum dia eu vou responder mais, eu ainda respondo o WhatsApp de manhã, eu ainda entro nessa de trabalhar 24 horas por dia. Larissa, posso fazer uma provocação aqui em público? Claro. Então tá bom, vamos fazer uma penseira da Accio por aqui? Sim. Então, Larissa, fica a lição de casa para você. Levanta um tema legal, vamos conversar para ajeitar uma data e horário e vamos promover um Legal Web Talks com o título Penseira da Accio. Ok, obrigada. Tá, com certeza, desafio aceito. Nós é que agradecemos. Meu caro Joaquim Pressas, muitíssimo obrigado, cara. Como a maior parte dos bons web talks que temos, o mais difícil é encerrar, porque a hora que começa a fase da conversa, a coisa tem uma tendência de durar horas.
E seria ótimo se pudéssemos ficar, mas infelizmente temos que encerrar. Cara, super obrigado a todos que assistiram. Reforço o convite para o League Web Talks Latam com Carlos Chiesa, quinta-feira, às 13h30, vulgo 1h30 da tarde. Apareçam, será um prazer recebê-los. Joca, grandíssimo beijo para você, cara. Super obrigado. Muito obrigado a todos. Até!